E aí, rapaziada, boa noite. Retomando nossos trabalhos, nosso projetinho de fazer uma análise do dia anterior do mini índice mini dólar. Vamos ver o que aconteceu, né, na sexta-feira e o que eu acredito que aconteça amanhã, dia 5, na abertura e consolidação de mercado. Bom, vamos lá, começar pelo mini índice. Começando pelo mini índice, primeiro de tudo, qual que é a situação dele, né? Olhando nos 60 minutos, tá? Sempre começo pelos 60 minutos fazendo uma análise, ó. Já é a dúvida. Qual que é a situação do mini índice, tá? Ele estava abaixo, né? A média de 9, estava abaixo da média de 21 aqui atrás, abaixo do período de 80, tá bom? A média acabou de romper, tentou se segurar, tentou violar o topo anterior, ele violou, mas não consolidou, né? Não confirmou o rompimento. E agora, como vocês podem perceber, MACD, olha como estão os meus indicadores. MACD apontando para baixo. DEM menos querendo superar o DEM mais. E aqui eu fiz um indicadorzinho meu, né? Ó, só MACD. Ele mensura a tendência do MACD. Ele já ficou vermelho, como vocês podem perceber. Ó, ele tá vermelho aqui, tá bom? Então assim, ó, eu acredito, Gabriel, acredito na venda do índice, tá bom? Como que ele fechou, né? O que aconteceu na sexta-feira? Vou botar nos 15 minutos para ficar mais visual. Ele subiu grotescamente, foi muito bom para quem conseguiu pegar essa onda de alta aí, foi muito legal. E ele devolveu, né? Como vocês podem perceber, devolveu na segunda retração de Fibonacci como padrão, né? Ó, devolvido na segunda retração. E aqui, na segunda, como eu comentei, entram os grandes bancos, né? Os grandes players normalmente entram na segunda e na terceira retração, é onde eles tentam reverter o mercado para cima e fazer aquele pá, pá, tá bom? Na verdade ele faz assim, ó, ele bate, pá, rompe, testa e devolve, tá bom? E a gente compraria aqui. Eu não acredito nesse movimento, eu acredito na força de venda do índice, tá bom? Então assim, o que eu acho que vai acontecer aqui? Eu acho que aqui, mesmo que abra com gap de alta, eu não acredito, tá bom? Que esse topo aqui, ó, esse gap de topo seja rompido. Eu não acredito no rompimento deste cara aqui. Então, mesmo que ele abra com gap de alta, eu acredito que ele vai embicar uma baixa muito forte e vai fazer a amplitude disso aqui para baixo, para consolidar o rompimento, tá bom? Para baixo. Então, é como eu apostaria no índice, do buscar pelo menos o 110. Se ele conseguir buscar o 110 e perder esse fundo, a gente está falando de uma projeção disso para baixo, tá? Tô falando daqui semana que vem, sei lá. Então isso aqui, ó, eu acredito nisso aqui. Nos 107, tá? Aqui, ó, fundo rompido com topo 107, beleza? Se a gente colocar num período um pouco maior, 60 minutos, vocês vão perceber que se ele perder esse fundinho aqui, se ele perder esse cara aqui, ó, que é aquele fundo prévio que a gente tinha comentado, o próximo suporte dele é aqui, ó. Ó, que é esse cara aqui, tá? Esse fundo aqui. Que calha com a nossa projeção de 161 da Fibonacci, tá? Então eu não acredito em coincidência no mercado financeiro. Então, se romper, eu acredito que o suporte do índice seja ali. E a gente está falando de pelo menos 4.300 pontos, né? Dá para pagar um Franz Café já. Então, resumo da ópera amanhã. Eu só opero vendendo o índice. Se subir, eu espero indicar para baixo, romper as médias para baixo. E aí eu vendo e consolido a minha venda, tá bom? Falar um pouquinho de dólar. Como que está o mercado de dólar, né? O mercado de dólar, a gente tem, né? Um fundão aqui, a gente tem um topão aqui, a gente tem uma consolidação aqui fazendo um fundo que foi perdido, né? Se você perceber, esse fundo aqui, ó, ele foi perdido, esse fundo que era muito importante no dólar, ele foi perdido. E fundo perdido, projeção de 161, tá bom? Ó. E como eu comentei com vocês, depois de uma projeção de 61, ele tende a parar entre 161 e 200, tá bom?
que é onde ele parou agora. O que eu acredito que vai acontecer, eu queria que vocês notassem comigo, tá? MACD positivo, ADX embicando para baixo, mostrando que a força de venda está perdendo intensidade. DI mais e DI menos, apesar de emaranhados, eu acredito que o DI mais ganhe força nessa subida se ele romper essa região aqui. Se ele romper para cima, eu acredito numa força de subida. Como que vai se dar essa força? Se ela bater, ela vai bater aqui, vai devolver nessa região e vai subir, tá bom? É como eu, Gabriel, acredito que aconteça. Todo fundo de 161 e 200 tende, não necessariamente reverter o mercado, mas tende a voltar bastante, tá bom? Então, aonde a gente teria uma próxima resistência de subida do dólar? Aqui, 5,324, nessa região aqui, que é onde eu acredito que se dará a treta, tá? Mas a gente tá falando aí, ó, de pelo menos 70 pontos no dólar, tá? Com um contrato são R$700. Então, dá para fazer uma brincadeira. Então, eu acredito que para amanhã... desculpa. Meu indicador do MACD evidenciando, ó, força de compra, tá? No dólar. Já faz um tempo, tá bom? Ó, pelo menos 16 candles de 1 hora. 2 dias aí. Então eu acredito que se ele romper estopim do dólar aqui, a tendência é subir, tá bom? Então amanhã vou buscar compras no dólar, vendas no índice, o stop extremamente curto e lembrando, quais são as minhas entradas? Eu sempre espero o teste da média num dia direcional. Vou dar um exemplo, tá? Aqui atrás, aqui. Por exemplo, vocês perceberem aqui, ADX embicando para cima, evidenciando força de movimento. Ele não falou para qual lado. Quem falou o lado, DI menos, linha vermelha. Linha vermelha está acima da linha verde, mostrando tendência de venda. Quem me confirmou isso foi o MACD, ó, MACD aumentando o volume de venda. Como ele abriu aqui, eu esperei ele voltar mais próximo da média possível. E eu fiz uma venda aqui, tá bom? Essa venda aqui, eu fiz com 2 vezes o meu risco, tá bom? Ó. $23 pontinhos aí. Quando ele testou no dia seguinte, esse cara aqui, ó, esse candle para mim foi um candle bem decisivo e enfim, vitorioso, tá bom? O que ele mostrou para mim? Que ele tentou subir, ele tentou reverter o mercado, mas o MACD ainda estava apontando para baixo. O DI menos apontando para cima e o ADX também, evidenciando ainda força de venda. Então o que aconteceu? Eu esperei ele testar as 2 médias. Quando ele perdeu este fundo, eu vendi com o meu stop na máxima, tá bom? E aí, se vocês pegarem esse movimento, né, Fibonacci dele, ó, olha lá, beleza? E foi no alvo, 161, 84 pontos, tá bom? O que eu vou buscar amanhã, tá? Eu acredito no rompimento das médias, eu acredito no reteste delas, e quando elas embicarem para cima, eu vou buscar um candle que teste as médias, tá bom? O que eu quero dizer com isso aqui? Um candle, por exemplo, com inversão de polaridade. Ó, esse aqui tentou subir, o próximo desceu, esse tentou subir, o próximo desceu. O próximo candle que romper esse canalzinho pequeno, eu vou comprar com meu stop na mínima e vou fazer uma projeção para cima. Onde eu acredito que bata, vou fazer uma projeção de Fibo aqui, ó. A minha projeção é de... Desculpa. Minha projeção é de 190 pontos, pelo menos até o final da semana, tá bom? Então, essa é a minha ideia, essa é a minha projeção. Comenta aí o que vocês acham, se vocês puderem. Dá um curtir no vídeo, compartilha, dá um se inscrever, porque ajuda muito a gente alcançar mais gente, né? Ter novos prismas, ter novas críticas, ter novas dicas. Se tiver alguma sugestão,
Comenta no vídeo também, chama no particular, no privado e vamos conversando. Falou, forte abraço e bom mercado.